Ai, como, Éder? Se acordasse hoje, querido, respirasse, infinita graça, oportunidade que Ele te dá todos os dias. E fala assim, ó, Mateus 27, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca. E continua. E não souberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Ficou bom a luz? Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Vigiai. Portanto, porque não sabeis que a hora há de vir do vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Sabe, irmão, ele está falando da sua vinda. A gente acha que é um conto de carochinha. A gente acha que é piada. A gente não acredita nos feitos. Como um homem parou no ventre de um peixe. Como um homem abriu o mar vermelho. Como um homem andou sobre as águas. Como um homem ressuscitou. Sabe? A graça. A graça. A infinita graça e a misericórdia que nos transborda, querido. E Ele está voltando. Nós crendo ou não crendo. Tu crê ou não crê. Ah, eu não creio em Jesus, eu sou ateu. Ele está vindo. Eu não consigo ver Jesus. Eu não consigo ver. Tudo veio da evolução, do Big Bang, de teorias. É difícil combater com essa gente, querido. São ladinos? São preparados? Debata na palavra. Senão, ó, fatos, argumentos. Eu fico com a palavra. E Jesus, Ele orienta isso. Assim será nos dias de Noé. E eu quero falar com vocês, eu quero fazer esse ligamento. Como foram os dias de Noé? Os dias de Éder, os dias de Pastor Marcos, os dias de Irmã Raquel, dos irmãos que aqui estão. Como foi nos nossos dias? Como está sendo? Sabe, querido? E Noé lá em Gênesis fala assim, ó. Tanta coisa, querido. Gênesis 6, 8. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O irmão William estava falando, dando uma pincelada, a primeira vez que a terra viu sangue. De lá para cá foi uma coisa total, querido, pecado. Faça um paralelo com nossos dias. Guerras, pecado, irmão matando irmão. Jesus orientou isso. Assim será nos dias. O que nós estamos vivendo isso. E em um certo determinado tempo, Deus diz assim, ó. E Deus se arrependeu. Ah, Deus é perfeito, Ele não se arrepende. Querido, preste atenção, o arrependimento de Deus é pela misericórdia que Ele tem por nós. Ele não é que nem um homem que se arrepende do pecado. Deus, Ele não tem pecado. Quando a gente olha esse texto, a gente lê, a gente pensa, se arrependeu. Mas Deus é perfeito, é uma perfeição. Não, querido, o arrependimento dEle é isso, é a graça, é a misericórdia. Se for acabar com a humanidade, me arrependi de fazer tudo, toda a questão, tudo que tem fôlego, destruirei tudo. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Tu entende? Tu consegue entender a dimensão da humanidade daquele tempo? Deus decreta um dilúvio, Deus decreta uma sentença, mas um homem achou graça aos olhos de Deus.
E Deus diz assim, vamos recomeçar. Através de um homem, querido, seja você. Seja você. Vivemos uma sociedade corrompida. Ninguém se respeita. Trânsito, parece que um podia passar pelo outro. Se a gente fosse viver nos Estados Unidos, aquelas caminhonetes, né? A gente passava por cima desse carrinho, né, irmão? Pensa quando dá vontade de fazer isso, é verdade. Tentei comprar uma caminhonete, mas a gente não traz. Brincadeira. A gente passa por isso também. A gente passa por isso, ninguém se respeita. Ah, tem um jeitinho brasileiro. Seja você um Noé. Seja você diferente. Seja você achar graça aos olhos de Deus. Sabe que você é a aposta maior de Deus na terra? Jesus, ele subiu no madeiro, se entregou. Ele se entregou. Por mim, por você. Tu tens dimensão disso? Tu daria o teu filho, querido, em algum momento? Tu daria? Não, né? Eu não daria. Mas ele deu. Ele deu. E o engraçado é que Deus, ele dá essa sentença. Me arrependi. Vou destruir a humanidade. Mas antes disso, querido, em Gênesis 6:3, ele tira o Espírito Santo. Tu pensa a gente viver sem o Espírito Santo na terra? Sabe esse arrepio, essa voz, essa vontade de pedir perdão para alguém, de se consertar? É Ele. Quando tu chora, é Ele. Ele é teu amigo. Sabe aquela vozinha? Faça isso. Sabe quando a gente se arrepende? A gente peca de manhã e à tarde a gente está arrependido? É Ele. Pensa se nós vivêssemos sem Ele, querido. Deus, ele tira o Espírito Santo. Ele recolheu. Foi para o trono. Trabalha sobre as rodas, pastor. Dá para ver, enfim. Ele tira o Espírito Santo. Pensa como é que ia viver agora essa solidão, sem ter Ele. O Espírito Santo trabalhava nesse tempo. Ele veio e ficou trabalhando. Ele é recolhido por um determinado tempo. Em Gênesis 6:3 ele é recolhido. Ele volta lá em João Batista. Lá em João. Só que o Espírito Santo, ele faz aparições. Para não me alongar, para dizer, não. Ele faz aparições. Ele vem sobre pessoas, sobre líderes, sobre profetas, sobre reis. Esporadicamente. Sansão tinha o Espírito Santo, era forte. Não tinha, era um fraco. Davi, com o Espírito Santo, vencia a batalha. Sem o Espírito Santo, pecava com Betseba. Esse era o Espírito Santo. Então, Deus, ele retira. Só que Deus, ele fala alguma coisa para Noé. E estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. Irmão, Deus vinha até na terra. Querido, eu ando com Deus. Tu vê Deus do meu lado? Mas eu ando com Deus. Sabe quando? Quando eu decido ser obediente. Quando eu decido exercer o amor com o próximo, eu ando com Deus. Quando eu levo alguma coisa para alguém carente, eu ando com Deus, irmã Raquel. Quando tu vê alguém lá no fundo da sarjeta, falar, dá uma palavra, Jesus te ama, eu estou andando com Deus. E não era assim nesses dias. Ele decidiu andar com Deus. Seja você, querido, andando com Deus diariamente. Eu tenho que andar contigo, Senhor. Ah, Senhor, como eu sou pecador, querido. Tu és santo, tu és perfeito, eu sou mais pecador de nós todos, querido. Eu sou pecador, eu peco todos os dias. Mas eu sei que todos os dias eu quero andar com Ele, eu quero estar com Ele. O Espírito Santo habita em mim. E Deus, ele dá uma missão para Noé. Se Noé, vou sentenciar, vou acabar a criação. O fim de toda a carne, Noé, chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles.
e eis que eu destruirei com a terra. Uau! Deus que é amor, falando em destruição. Deus é justo, querido. Ele é amoroso, mas Ele é justo. Ah, todo mundo vai para o céu, entre parênteses. Tu quer? Tu está com Ele? Seguisse protocolo? Lê-se o teu manual, querido. Se você não lê o manual, do problema. Não é assim? E geralmente a gente lê o manual quando a gente já tentou de tudo, né? Aí a nossa geração é facilidade, né? YouTube. Mas tem coisa que só o manual vai dizer, querido. O YouTube não te ensina, querido. Só o manual. Só a Bíblia, querido. Muitos falam, muitas vozes falam, mas essa aqui é a verdadeira. Então ele diz para Noé: Noé, eu tenho uma missão agora. Faze para ti uma arca de madeira. E ele é especialista. Deus, ele dá detalhes. De gofer, farás do comprimento da arca, betumarás por dentro e por fora. Ele pintou a arca aqui. Não tinha osmocola, mas ele passou betume. E esta é a forma que tu farás. E aí Deus, ele dá todas as caracteres para Noé. E agora? Noé, ele envolve toda a sua família, querido, no projeto. Sabe? Estás envolvendo a tua família nesse projeto, querido? Ah, qual é o projeto que Deus me deu, chamado salvação? Ele está vindo. Estamos vendo sinais. E ele te deu um projeto. Ele me deu uma arca para fazer? Não, querido, ele te deu outra coisa para te fazer, a salvação. E agora, o que eu tenho que fazer? E ele já pagou a tua passagem. Embarca. Embarca nessa arca, querido. A porta dela pode ser a igreja, pode ser. Mas a salvação a gente veja em Cristo, querido. E esse projeto envolveu a família de Noé. E Noé começa a construir. Paz, meus senhores. Terra destruída. Violência sobre a terra. Escândalos carnais acontecendo naquele tempo. Noé começa a construir algo. Projeto faraônico para aquele tempo. Noé tinha amigos. Nós temos amigos. Noé tinha colega. Alguns historiadores vão dizer que Noé teve ajuda, mas vamos ficar com a família, querido. Começa a botar uma madeirinha aqui, uma madeirinha ali, e o projeto começa a ganhar dimensão. Ele começa a ganhar corpo, esse projeto. Noé, tá ficando doido, cara. Por quê? Nunca choveu tanto do jeito que estás falando. Mas ele falou para mim. Sabe, querido, muitos vão te criticar na tua caminhada. Muitos vão te criticar nesse teu projeto. E quem te deu as dimensões? Ele. Quem te deu o projeto? Ele. Quem assinou a planta? Ele. Quem deu a garantia? Ele. Então tu não deve nada para ninguém, querido. Sabe, a gente se preocupa com todo mundo. Com todo mundo, a gente se preocupa com todo mundo. Querido, mantenha-se no projeto que ele te deu. E ele abrange toda a sua casa. A Bíblia não diz que a esposa de Noé achou graças aos olhos de Deus. Ele vai dizer, Noé achou graça. E nesse projeto tem os teus agregados. Envolve a tua família, a tua casa. Os teus amigos, por que não? A dimensão é maior hoje. Criticavam Noé, tiravam sarro, zombavam de Noé. Levou 120 anos para ele construir a arca. Preste atenção. Exato não, mas 120 anos. Levou tempo. Persistência. Persistência. Resiliência. A gente começa hoje e desiste amanhã, querido, porque levou uma crítica. Não é? Está errado? A tábua está errada, não é? Se chover conforme estás falando, vai entrar água aqui, ó, vai afundar o teu barco. Não afunda. Não afunda. Sabe, irmão, a tua casa, a tua família, não vai afundar, querido. Não vai afundar. Permaneça no projeto. E ele envolve a tua casa, a tua família. A Bíblia diz que achou graças. Não é? Vamos fazer a arca, não é? Tu, tua esposa, teus filhos,
e as tuas noras. As nossas escolhas não têm a ver apenas com a gente. A minha escolha hoje, de estar aqui, envolve a minha família, a minha casa. Estou aqui pela minha casa, pela minha família. Seja você um Noé, querido. Deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor te dar as dimensões. Expanda. Expanda de alguma forma. Ficamos inertes. Não crescemos, não expandimos. Ficamos com a cabeça assim, entramos e ficamos com a cabeça assim. Não, e o Senhor está dizendo expanda. Eu quero dar as dimensões. Eu quero dar comprimento, eu quero dar largura, eu quero dar altura. E Noé, ele começa a construir essa arca. E vem um dilúvio sobre a terra, querido. Vai vir esse dilúvio. E ele vai voltar. Assim como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que Jesus está falando? Tudo normal. É o que nós estamos vivendo hoje, querido. Tudo normal. Tudo normal. Mas ele falou que ele ia voltar, que ele ia pegar sua noiva. E ele disse para onde ele iria. Nós iríamos estar com ele. Ele viveu aqui na terra, querido. Ele pisou aqui nessa terra. Ele chorou. Ele teve fome. Ele teve sede. Ele teve amigos. Ele foi açoitado, chicotado. Olhe, o mais perto que a gente veja é aquele filme do Mel Gibson, né? Hoje em dia acho que muita gente nunca nem viu aquilo. A Paixão de Cristo. Olhe quanto ele sofreu. Olhe 3 vezes aquele filme, querido. Não, uma vez só não dá. Olhe umas 3 vezes aquele filme. E o que destrói uma geração? É o pecado? Às vezes as faltas de justo. Com Ló aconteceu isso. Chegou um determinado tempo, os anjos vieram para destruir Sodoma e Gomorra. Começaram a negociar com Abraão. Vou destruir aquela cidade. Não, Senhor, se tiver tantos justos, Senhor, não destruirei por tantos justos. As horas se passam. Não destruirei. Então o que destruiu Sodoma? Foi o pecado? Não, foi a falta de justo. Seja você, querido. A gente reclama do Brasil. Reclama que está tudo, que tal, e enfim. Querido. E a gente diz que é o país mais cristão que tem. O percentual é muito grande, não sei as estatísticas, não sou bom nisso. Mas vivemos essa essência ou somos de fachada? Ser crente é fácil, querido. Eu sou crente. É fácil. Fácil. Vive a essência. Escolha andar com Ele todos os dias. Deus, Ele sempre tem um recomeço. Ele sempre tem um recomeço. Moisés liderou o povo um determinado tempo. Partiu. O povo ficou sem direção. Não, levantou Josué. Ele sempre tem um recomeço. Ele sempre tem um recomeço. E o dilúvio vem sobre a terra. Ele dá a direção. Isso não é, eu vou acrescentar os animais. Faça assim. Não é pregando. 120 anos. Vai vir dilúvio. Irmão, vai vir um juízo de Deus sobre a terra. Tem lugar na arca. Tem lugar na arca. Os historiadores vão dizer que a arca cabia muita gente. Uns dizem que não cabia a população, outros dizem que cabiam daquele tempo. Mas vamos ficar com a palavra. Tem lugar na arca. Ainda tem espaço, querido. Ainda tem lugar nessa arca, querido. Ainda tem lugar vazio aqui dentro. Tem lugar na arca. E se encher, expandimos. E se encher de novo, expandimos de novo. Tem lugar na arca, querido. Venha fazer parte.
Vem dilúvio sobre a terra, vem um julgamento. Deus, ele dá uma direção que é tão lindo, né? A gente olha assim, como é que vai entrar os animais? Os passarinhos não podiam entrar naquele tempo, rapaz. Eu tinha café mesmo, se entrasse, ficava. Como que ia entrar? Olha o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Entrou o urso? Entrou. E leão? Ah? Entrou. E hipopótamo? Entrou. A girafa? Entrou também. E o lobo? Também entrou. A ovelha? Também entrou. Sabe, irmão, olha a dimensão. Eu tenho um livrinho da Isabela. Foi o primeiro livrinho que eu acho que a Elisa comprou. Coisa, é tão legalzinho, tu roda assim, ó. E vai aparecendo Noé na arca, os bichinhos na arca. E o Senhor falou comigo através de um livrinho, querido. O que tu vê nesse livro? Ciclos. Ciclos. Assim é a nossa vida. Ciclos. Construção. Preparo. Determinação. Lê o projeto. O Ricardo, o Douglas é engenheiro, ele sabe. Aqui está o projeto. Mas se eu executar errado, vai dar problema? Esse é o nosso projeto, querido. Esse continua sendo o nosso projeto. Deu errado? Não lê esse projeto. Só que ele vai fazendo a tua rota. Ele vai fazendo a tua rota. Ele vai te consertando. Quer ver o que é engraçado? Noé prega 120 anos. Constrói uma arca. Prega 120 anos. Vai vir dilúvio. E Noé pregando. Vai vir juízo sobre a terra. Noé pregando. A arca está se lendo. A arca está pela metade. Noé falando daquele tempo. Vai acontecer. Será que os amigos de Noé dizem assim, cara, acho que vai acontecer mesmo? Porque esse homem não parou de construir a arca. Leva 120 anos, querido, para construir uma arca. 40 dias de chuva. Torrenciais. Ah, irmão, mas a chuva não enche. A Bíblia diz que se abriu-se as comportas dos céus. O mar foi aberto. Qual é a dimensão? Qual é a dimensão da atmosfera? Qual é a medida? O que tem? Mar de vidro. Existem águas. E a Bíblia diz que abriu essas comportas. Tu imagina as comportas abertas, querido. Chuva, torrencial. E a arca começou. Tinha bateira naquele tempo? Nunca se perguntaram que eles tinham outro barco? Só tinha barco de Noé? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia garante. Quem sobreviveu, quem estava na arca. Sabe? E tem todo o preparo. 120 anos construindo algo. 40 dias. Na provação. Vai dar certo. Ele estava certo. Entra, Noé. Entra tu e a tua família. Não tem ninguém? Mas ninguém quer vir? Entra, Noé. E eu vou fechar a porta. É o Senhor que fecha, querido. É o Senhor que fecha a porta. Porque quem sabe o coração de Noé ia dizer assim, não, vou abrir mais um pouco, eu vou contar mais um pouco, eu vou pregar mais um pouco. O Senhor dele fecha, porque é tudo a um tempo determinado por Deus. E ele fica esse tempo. Tem alimento para ele, para os animais. A história é linda. A história vai dizer isso tudo. A Bíblia vai dizer, perdão, a Bíblia vai dizer. Se eu não me engano, ele fica um ano e alguma coisa, né, pastor? Até quando baixa as águas e tudo mais. Porque vai falando, no ano 600 e tal, da vinda de Noé. Um ano, né? Um ano. Até quando abaixar as águas. 120 anos para fazer o projeto. 40 dias de teste. Chovendo. Um ano. Dentro da arca. O tempo teu de preparo é maior que o tempo de resistência. Deus, Ele te prepara uma vida inteira, querido. Para te resistir, às vezes, a luta. Quem sabe a tua luta é uma doença essa noite. Mas Ele te preparou uma vida inteira. E tu acha que tu vai afundar, querido? A gente acha que vai afundar a todo minuto, né? Dá vontade de, oi, Senhor, e tu não é mais comigo, e tu não fala comigo, e se tu não vir aqui, eu não vou mais para a igreja. Não é assim? Eu sei que é. Já fiz isso.
E ele fica, então, irmão, o tempo de preparo é maior que o tempo de resistência. Ele te preparou ao longo de uma vida. Resista, permaneça, seja fiel ao projeto. Seja fiel a tudo que ele te falou. Obedeça, respeite, envolva a tua família no projeto. Se não vai ficar só ele, quem sabe demoraria mais. Envolva a tua família no projeto. Ah, Éder, como eu posso envolver minha família? Dá uma atividade na mesa, comece a orar. Vamos orar pelo alimento? Envolva a tua família, querido. Antes de dormir, Éder, vamos orar com a família? Envolva. Apresente Cristo, de alguma forma. Ele é a nossa arca, querido. E Ele está voltando. E a gente não prega mais sobre isso, sobre a vinda. Não dá ibope, né? Sobre a crucificação, não dá ibope. E a estrutura que ele fez, que Noé fez. Vocês já viram os desenhos? Vocês já viram os desenhos da Arca de Noé, né? Já viram? Não era uma caixa quadrada? Não era? Sabe por quê? Não era para ter velocidade. A gente quer ser no nosso tempo. Nós temos que ser rápido em tudo. Ela não precisava ter velocidade. Ela precisava ter o quê? Resistência. Não seja veloz. Seja resistente. Não tenha pressa nas coisas de acontecer. Respeite as etapas. Respeite os ciclos. E o leme? Também não tinha. E agora? É o Senhor que conduzia. Quando tu largar a direção da tua vida para Ele, as coisas vão melhorar. Eu fico resistindo. Deus diz assim, pega para cá. Não, eu prego para cá. E o teu GPS, vire à direita. Vire à esquerda, 600 metros, retorne ao caminho. Não é assim? Esse é o nosso GPS. Esses dias eu vi uma pessoa falar isso. Diz assim, o cara que inventou o GPS, quem foi? Para quem que ele estava vendo? Ele se imaginou em quem? O cara disse assim, o cara ficou sem saber, né? Eu também não sabia. Você estava olhando para Deus? Quando tu se perde no teu caminho, o que o GPS faz? Recalcula a rota. Então, Deus está recalculando a rota. Nós vamos voltar para Ele. E todo o caminho, todo o percurso que nós percorremos aqui, em direção aos céus. E a Bíblia diz que cessa as águas, Noé ele solta um corvo. O corvo, querido, todo mundo sabe o que é um corvo, né? Um urubu. Digamos que é um urubu, né? Vou dizer assim, um corvo era urubu, né? Você assina embaixo. Ele soltou um corvo. E o corvo gosta de quê, querido? Podridão. Depois ele soltou uma pomba. Ele disse, agora baixou mais um pouco, deixa eu ver. Soltou a pomba. Foi e voltou. Não tinha lugar para pousar. Mais um tempo, soltou de novo. Ela voltou com um ramo de oliveira. Essa pomba, sabe onde ela vai parar, irmão? A gente era o jambuzeiro brabo, a Bíblia vai dizer. Mas a gente foi enxertado. Os antigos sabem o que é enxerto, né? A geração nova não sabe o que é, né? Sou pessoal de sítio, sabe o que é enxerto, né? A gente era o jambuzeiro brabo, mas a gente foi enxertado na oliveira verdadeira, que é Cristo. E ela voltou com o raminho de oliveira. Então ela só vai pousar quem é oliveira. Não, querido. Só que assim, ó, as horas se passam, a gente acha que não vai ter conteúdo e fica nervoso, né? O esboço já foi faz tempo. Ele dá essa missão para Noé. Só que sabe o que ele espera de Noé? O recomeço da humanidade. Está nas costas de Noé agora. O projeto que ele dá é tão grande, querido, é tão grande. Não é um tempo de resistência, não é fazer arca. É um recomeço de toda uma geração. Na minha família ninguém serve.
Ninguém serve a Cristo. Então, cara, é contigo. É contigo que Ele quer. O projeto é grande. Ele recomeça contigo. E Ele dá determinações para Noé. Deixa eu ver se é aqui. Noé, Deus ele faz um pacto. Sabe o que é pacto, querido? É uma aliança. Deus fazia alianças. Tem as alianças, os pactos. Com Abraão Ele fez, com Davi Ele fez. Com Noé Ele fez. Com Adão. Tinha os pactos. Alianças que Ele fazia. E a Bíblia diz assim, ó, vamos botar ali para a gente, Gênesis 9. Essa arca tinha muito camelo, só tinha 2 de cada. Não, estou brincando. E Deus abençoou Noé e seus filhos. E lhe disse, sede frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra. E sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar, em vossas mãos ele foi entregue. Sabe o que é graça, querido? Ele começar de novo com Noé. Mas se tu for olhar 3, 4 páginas para trás, ele fez isso com Adão. A mesma coisa ele está falando para Noé, ele falou para Adão. Domine, subjugue. Mas Adão pecou. E Deus não desistiu. Deus ele não desiste da gente. Não importa quantas vezes a gente caiu. Ele vem te dar a mão de novo. E começa de novo, e te dá o projeto de novo, e fala contigo de novo, e aposta em ti de novo. A gente cansa de nós mesmos, mas Deus não cansa da gente. A missão que Ele te deu é isso, que Ele dá um recomeço. Na sua casa, na sua empresa. Ele dá ordens para você, obedeça, escute. Subjugue. E vós sede fecundos, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos ela. E Deus falou a Noé e seus filhos, dizendo, eu que estabeleço meu pacto convosco, e com a vossa semente, a semente de vós, e com toda criatura vivente, estará convosco, das aves, do gado, de todo animal, e todos os que saem da arca, e todo animal da terra. Eu estabelecerei meu pacto convosco, e não será mais destruída toda a carne pelas águas. Deu um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse, esse é o sinal, esse é o pacto, que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente, convosco para gerações perpétuas. Eu ponho meu arco na nuvem, o arco celestial, denominamos outro nome, é errado, a Bíblia não diz íris, a Bíblia diz arco celestial. Quem nunca viu um arco? Todos viram, né? Pacto de Deus, por isso que eu acredito na Bíblia, querido. Se a Bíblia dissesse assim, ó, Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. Era mais fácil, né? Porque ele fazia picadinho, né, pastor? Ah, tu acha que ele ia comer a baleia de uma vez só? Para, né? Sabe, irmão, e quando a gente vê esse sinal, querido, é isso? É o pacto de Deus? É o amor dele que tem para nós? Quando você esse arco, pensa diferente. Olha, lá atrás, Deus ele continuou com um homem. Estamos aqui hoje porque um homem achou graça aos olhos de Deus. E ele precisava, né, querido, da semente do homem para continuar, para vir Cristo, a geração de Cristo, para Cristo vir sobre a terra.
andar sobre nós, andar conosco. E Deus, Ele sempre tem um recomeço. Se coloque de pé. Se acaba a água, se acaba a voz, se acaba tudo. A água tem, fica tranquilo, irmão. Eu já vi os irmãos apavorados lá atrás, pastor, trazendo uma bombona. Fica tranquilo que tem água. Para tudo há um recomeço. E Ele dá essa sentença para você. Recomece de novo. Mas ninguém acredita em mim. Ninguém aposta em mim, pastor. Na minha casa ninguém acredita que eu vou mudar. Na minha casa eles dizem que eu vou ser assim mesmo. Que eu vou ser igual ao meu tio, igual ao meu pai. Que eu não vou dar nada na vida. Ah, querido. Até que veio Cristo na tua vida e mudou a tua história. Sabe, irmão, que tem que ter essa transformação? A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para dizer que são os que não são. Um ex-bêbado, um ex-drogado, um ex-viciado, um ex-isso, um ex-aquilo. Cara, esses caras são usados tremendamente na mão de Deus. Poderosamente na mão de Deus. Porque eles romperam no mundo. Romperam no mundo, faziam tudo. E Deus disse, não, opa, essa é a minha aposta. Mas ninguém apostou em mim, nem a minha mãe. Mas Ele apostou em você, querido. E a palavra dele para a sua vida já basta. A graça dele para a sua vida já basta. E a gente fica olhando essas mazelas. Não vou ser ninguém, não vou dar nada. Porque eu pequei, porque eu caí. Pensasse o que tinha sobre as costas de Noé. Começar uma geração novamente. Sua família, seus filhos e a sua nora. Noé foi o maior pastor daquele tempo. Salvou a família dele. Seu ministério começa na sua casa. Seu primeiro ministério é a sua casa, a sua família. Sua primeira vida de pastor é a sua casa. É conduzindo o seu rebanho. É dando direção. Muitas vezes eu acho que a arca vai afundar. Mas não afunda. Ela resiste. Ela foi feita para resistir. Ah, eu acho que agora vai. Agora vai a pique. Ela resiste. Porque há uma palavra sobre a sua casa. Há uma palavra sobre a sua vida. Ah, eu não recebi palavra nenhuma. Recebeu? Leia a palavra, leia a Bíblia. Ninguém botou a mão na minha cabeça. Meu Deus, querido. Meu Deus, querido. Leia a palavra diariamente. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Promessas. Promessas. E Deus, Ele dá essa atividade para a gente construir. Essa construção é devagar, querido. Às vezes leva um tempo. Até quando a gente acertar, leva tempo. E Ele tem essa paciência com a gente. A Bíblia não fala se Noé pensou em desistir ou não. Quem sabe? Pessoas tirando sarro. Mas Noé continua. Não importa o que eles falam do teu projeto, não importa o que eles falam da tua arca, não importa o palpite que eles dão na sua vida, você não vai afundar, você não vai a pique. Olha, mas a arca tem que ser mais pontuda, tens que correr mais, estás muito devagar. Éder, estás muito devagar, tens que correr mais. Não, pare, resista. Nem sempre tu dê velocidade, resista. Resista, querido, resista. Seja obediente à palavra. Ele apostou em você, Ele deu esse recomeço para você essa noite. Envolve a sua família, a sua casa.
Principalmente a gente que é homem, querido, o sacerdócio da nossa casa. Principalmente a gente que é homem, querido, conduza seu rebanho, conduza a sua casa. Ai, minha mulher ora mais do que eu. A Elisa ora, tá? Mas, querido, comece a ficar junto. Deixa o seu filho ver você orar. Às vezes eu vou lá, conta a historinha da Arca de Noé para a Isabela. Aí ela pegou outra historinha, sabe, irmão? Da largatinha, mas eu vivo pegando. Eu preguei isso aí umas 35 vezes para ela antes de pregar aqui. Sabe, querido? Então, diariamente, construa sua arca. Permaneça firme. Tenha um recomeço. Ele espera que você tenha esse recomeço. Ele dá toda a ordem. Frutifique, multiplique. Ele dá essa missão pra gente. E o engraçado é que a gente falou toda a história de Noé, né? Nós temos que olhar para Cristo. É isso que Cristo estava falando. Exatamente isso que ele estava falando. Assim foi nos dias de Noé. Quem se salvou? Quem estava na arca. Assim será a vinda dele. Essa noite isso aqui é uma extensão dessa arca, querido. Porta aberta. E tudo vai acontecer. Exatamente isso vai acontecer. O Espírito Santo vai ser retirado. Oh Deus, como está tremendo. Como a Bíblia se encaixa. Exatamente. E aí, como é que vai ser? Quem ficar? Me leva-se. Me leva. Ah, irmão, a gente é a geração do arrebatamento. Amém. E se não for, vigiai. Ficai atento. Porque nosso arrebatamento pode ser individual, querido. Ninguém sabe o dia. Pessoas sadias do nosso lado aqui e partiram. O arrebatamento chegou para eles. O pastor fala isso, o pastor Marcos fala que a nossa vida é uma vela ao vento. Qualquer minuto pode se apagar, querido. Mas permaneça firme naquele que te deu uma palavra, naquele que te deu uma direção, naquele que disse que constrói você e a sua família. Ele dá uma missão para você e a sua família, você e a sua casa. E o inimigo tenta, de todas as formas, quebrar esse laço. Matrimônio, respeito de um pai contra um filho. Pode olhar. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Porque é uma família unida, querido. Uma família que ora. Uma família unida. Uma família que tem respeito um pelo outro. Ah, irmão, vai longe. Não precisa ter volante de timão. Ó. Não precisa ter leme. Largue tudo. E a minha vida, Éder? Ela vai parar no lugar certo. Entregue a sua vida a Ele essa noite, querido. Feche os teus olhos, eu queria estar orando com vocês. Escuta esse louvor. Aleluia. Todo o resumo de falar sobre todos os fundamentos do seu reino, todas as bem-aventuranças, ele fala assim: que ao homem, portanto ao homem que ouve as minhas palavras, ouve essas palavras e as pratica, ele a compararia a um homem prudente, aquele que havia edificado a sua casa sobre a rocha, que viriam ventos e não abalariam, viriam tempestades e não abalariam. De modo contrário, aquele que ouvisse as palavras do Senhor, mas não as praticasse. Esse seria comparado ao homem que havia edificado a sua casa sobre a areia. E nós sabemos que a areia não é lugar para construir nada. Bate as águas, viriam os rios, viriam os mares e levariam essa casa edificada nesse lugar. E a pergunta é: onde você tem edificado a sua casa? Onde você tem construído a sua casa? Porque não basta só construir, nós precisamos construir um lugar sólido. Porque vai chegar o dia que o Senhor há de voltar, é fato. Se Ele não voltar no arrebatamento da igreja, mas Ele vai voltar para você num dia comum, quando tudo lá fora estiver acontecendo da maneira natural. Assim foi para várias pessoas. O Senhor vai bater a porta e vai chamá-lo para si. E a pergunta é: o que fizemos?
teremos algo para mostrar ao Senhor, para dizer: Senhor, eu fui fiel a Ti. Senhor, eu fui fiel enquanto eu estive lá. Eu Te busquei, Senhor. Por mais defeitos que eu tinha, por pior que eu fosse, mas, Senhor, a Tua graça estava sobre mim. Eu Te conheci, Senhor, não só de ouvir falar, mas quando eu estava lá, os meus olhos Te viam, Senhor. Mesmo nos meus defeitos, mesmo nas minhas tribulações. E o Senhor está te perguntando essa noite. O Senhor está querendo que você faça essa reflexão. Que você entenda que parece realmente uma história que tem sido contada há 2000 anos. A qual o Senhor falou que, como foi nos dias de Noé, assim será. Num belo dia ele ressurgirá. Hoje eu estava em Florianópolis, eu fui convidado a estar num lugar. Estaria ali ministrando para alguns pastores, para alguns empresários. Um dos maiores líderes, um dos maiores referências da atualidade, que nós conhecemos há muitos anos, escreveu livros. Ele estaria ali, mundial, um líder mundial, um pregador mundial. E ele lá no meio de tudo, ele começou a falar sobre isso. Ele começou a falar: as profecias de Daniel estão se cumprindo. As guerras que estão acontecendo no Oriente Médio agora estão se fechando, estão nos mostrando que está mais próximo o dia do fim. E nós precisamos estar ligados, vigilantes, porque não sabemos nem o dia nem a hora. O Senhor Jesus falou: eu não sei, os anjos não sabem, somente o meu Pai. Então precisamos estar vigilantes cada dia mais. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E quando eu falo buscar ao Senhor, eu não falo para você estar aqui, só estar aqui. A busca ao Senhor acontece lá na sua casa, no íntimo, no profundo e no secreto. Aqui é a extensão daquilo que acontece na sua casa. Essa busca que você faz dia a dia, essa busca, ela se estende aqui. Você sente a necessidade de estar com os irmãos adorando a Deus. Então, não perca a oportunidade de, quando vir aqui, adorar ao Senhor, glorificar a Ele, porque a Ele é toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória é devida a Ele. E nós estamos aqui por isso, para que sejamos fortalecidos, sim, para que naquele dia não sejamos pegos de surpresa, mas estejamos firmes na rocha, porque a nossa casa, nós olhamos bem e entendemos que é em Cristo que eu e você precisamos ser edificados. Não seja edificado numa religião, não seja edificado em homens, seja edificado na rocha que é Jesus. Amém? Queridos, vocês ficaram muito tempo de pé e eu quero que rapidamente seja colocado aqui os avisos ainda desse sábado, os casais que estão aqui, não percam, estejam conosco. Café e Cura vai ser bênção, ministração, pastor Odilon e pastora Ruth vão estar aqui, um casal abençoadíssimo, vão estar ministrando aqui. Você vai saciar, como eu falo, o físico e o espírito. Você vai ser ministrado. Os casais, nós precisamos ser ministrados. A Aline hoje não está aqui, minha esposa, mas a gente fala, ela sempre, eu até comentei que ela sempre manda um recadinho assim: olha, manda lá um videozinho do direct do Instagram, mostrando como o homem deve fazer, como, né? Então não perca, nós somos edificados segundo a palavra do Senhor. A palavra tem resposta para tudo. Então venha, você casal, venha nesse sábado. E na segunda-feira, homens que estão aqui, faço um convite para você, um convite a todos os homens que estão aqui na segunda-feira. Pastor Pierre, de novo. Então nós vamos estar aqui sendo ministrado na segunda-feira. Vai ser uma ministração para os homens, amém? Para os varões valorosos, amém?
Então esteja aqui. Pastor Pierre vai estar ministrando aqui diretamente para os homens. É bênção do Senhor. E depois, sempre ali atrás, nós temos um lugar especial, onde acontece sempre algo especial. Esteja conosco, será bênção. Amém? Todos foram edificados, queridos? Amém? Vamos voltar? Saciados? Então levante sua mão, vamos estar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que nós te louvamos, Pai, por esse momento na tua presença, porque sabemos, Senhor, que é bom estar na tua presença. Estar na sua presença, Senhor, é algo que nós precisamos constantemente estar e buscar a ti, Pai. Senhor, que nós te pedimos que guarde os teus filhos, dê uma continuidade de semana abençoada, Pai, que todos os seus projetos, os seus sonhos sejam, Senhor, realizados por ti. É o que nós te pedimos, guarda eles e leva em segurança de volta aos seus lares. É o que nós te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai em paz, em nome de Jesus.